Bom dia, primeiro ano! Estamos encerrando mais uma semana, né? Hoje é sexta-feira. Hoje temos aulas de ciências e formação católica, não é verdade? Olha só, a atividade avaliativa de vocês hoje é sobre seres vivos e não vivos, tá bom? Já já vocês vão ver uma revisão aí, um videozinho com a revisão que vai ajudar vocês, beleza? Olha só, hoje eu tenho duas outras atividades para vocês. Vocês vão gravar um videozinho do caderno de ciências, vão me enviar para eu ver como é que tá esse caderno de ciências e vai gravar outro vídeo com os dois livros de formação católica e o de virtudes. Então, vocês vão gravar dois videozinhos com o caderno de ciências e o livro de formação católica e virtudes para poder me enviar. Combinado? Então, hoje nós já vimos que vamos ter várias revisões, só que olha só, a nossa avaliação de formação católica vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão ter que gravar um vídeo fazendo uma oração, tá? Primeiro ano, pode ser qualquer oração. Pai Nosso, Santo Anjo, Ave Maria, a oração que vocês quiserem, tá bom? Vocês vão gravar um vídeo fazendo essa oração, ok? Então, olha só, vocês vão ter que me enviar hoje 3 vídeos, tá bom? Primeiro ano, o vídeo do caderno, o vídeo dos 2 livros e o vídeo da oração, ok? Então, eu vou ficar esperando, beleza? Estou só aguardando aqui esses vídeos, tá bom? 3 vídeos e vão fazer também a atividade avaliativa de ciências e de formação católica, que tá muito fácil. Tá bom, primeiro ano? Espero que vocês tenham tido uma semana bem abençoada, tá bom? E que o final de semana de vocês seja lindo. Aproveitem quem ainda não finalizou as atividades, quem ainda está com alguma atividade atrasada, e termina, tá? Porque a atividade atrasada, ó, não é legal. Tá valendo nota e vocês sabem que se vocês não me entregarem... Oi, Miss Camila! Não entregarem, vocês sabem que vocês vão ficar sem nota. Beleza? Beijinho! Vamos às aulas? Crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos ver sobre seres vivos e elementos sem vida. O nosso planeta e o universo é cheio de seres, e esses seres podem ter vida ou ser sem vida. E como é que a gente sabe qual que é vivo e qual não, hein? Vamos ver? Os animais, as plantas e os fungos, os insetos, os aracnídeos e as crianças, as pessoas, são exemplos de seres vivos. Todos esses seres aqui têm vida. E como é que a gente sabe disso? É porque os seres vivos têm que respirar. O ar, o gás oxigênio presente no ar ou na água serve para isso. Então, olha lá, os peixes respiram dentro da água, as pessoas, as plantas e os animais na terra ou na água, né, no caso de algumas plantas. Então, os seres vivos precisam respirar. Também precisam se alimentar e ingerir água. Tá vendo só? Então, para ser vivo, precisa respirar, se alimentar e ingerir água. Além disso, durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes, que é o que chamamos de reprodução. Os seres vivos podem se reproduzir, podem ter filhotes. Olha que belezinha! Lá os pintinhos, o elefantinho e o bebê. Isso só os seres vivos podem fazer, se reproduzir. Também os seres vivos, eles passam por um ciclo de vida. Como assim, ciclo de vida? Olha essa gatinha quando ela era filhote. Ela foi crescendo, ficou jovem, começou a namorar, se reproduziu, teve filhotes e a vida foi passando. E ela foi ficando velhinha até que faleceu, ela morreu. E a família que tinha ela fez até um retrato para lembrar dela. Ela morreu, mas ela teve uma boa vida, não é mesmo? Esse é o ciclo de vida, é o ciclo que todo ser humano passa, que todo ser vivo passa, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Todo mundo passa. Vamos ver um outro exemplo disso? Todo ser vivo passa por esse ciclo. Olha só, esse pintinho, ele nasceu do ovo e da semente germinou uma plantinha. Então, o ser vivo nasce, cresce, olha lá, o pintinho cresceu e a árvore, né? Se reproduz, olha lá, a galinha teve os filhotinhos dela e olha a árvore, a árvore produziu frutos. Dentro do fruto tem sementes que vai nascer outras árvores. Então, todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e
morre. Esse é o ciclo dos seres vivos. Até a gente passa por esse ciclo, seja menina ou menino, olha só. A gente é bebê, criança, depois fica adolescente, jovem, adulto e vamos ficar velhinhos. É o ciclo da vida, não é mesmo? Então, para guardar na memória, hein? Quero ver se você guardou. Como é que a gente sabe que um ser ele é vivo? Ah, muito bem. Todo ser vivo ele passa por um ciclo. Ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Além disso, os seres vivos precisam respirar, se alimentar, ingerir água e também eles podem se reproduzir. Se tiver todas essas coisas, a gente sabe que é um ser vivo, não é mesmo? Mas e os elementos sem vida? Como é que a gente sabe quando uma coisa não tem vida, hein? Vamos ver alguns exemplos? A água, o sol, a lua, a pedra, a areia, o arco-íris, o raio e a estrela são exemplos de seres que não têm vida. E como é que a gente sabe disso? Ah, é fácil! É só a gente lembrar dos seres vivos. Os seres vivos passam por um ciclo de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. E os seres sem vida não. Quer ver um exemplo? A pedra. Será que a pedra tem filhotinhos? Ela se reproduz? Não, né? A pedra precisa se alimentar, respirar e ingerir água? Também não. Então ela não é um ser vivo. E o sol, hein? Será que o sol é um ser vivo? O sol precisa respirar, se alimentar. Ele pode ter filhotinhos? Não, então ele também não é um ser vivo. E a água que a gente bebe, será que ela é um ser vivo? Não, também, porque também a água não tem um ciclo de vida. A água não precisa respirar, se alimentar, então ela também não é um ser vivo. Assim fica fácil para a gente saber qual é o ser vivo e o ser não vivo. Então vamos conhecer melhor os seres sem vida, os elementos sem vida? Os seres não vivos, eles podem ser componentes naturais. O que significa isso? Coisas que já tem na natureza. Por exemplo, o sol, a pedra, a areia, o raio, a lua, a estrela, o arco-íris e a água são seres sem vida da natureza. E as coisas sem vida também podem ser construídas, podem ser feitas pelos animais, como a teia de aranha, por exemplo. Olha só, a teia de aranha não tem vida, né? Mas foi um animal que construiu. Esse passarinho aí, ele chama João de Barro. Olha que belezinha a casinha que ele faz. O João de Barro é um ser vivo, né? Ele nasce, cresce, ele precisa se alimentar, ele tem filhotinhos, esse passarinho. Mas a casinha dele não tem vida. A casa do João de Barro e a teia de aranha não precisa respirar, se alimentar, então eles não têm vida. Também as coisas sem vida podem ser construídas pelo ser humano, pelo homem, como a nossa casa. A nossa casa não tem vida, né? Ela não pode ter filhotinhos, ela não precisa respirar, não precisa se alimentar. Então é uma coisa sem vida. Como também são outras coisas que o homem constrói, como o barco, a bola, o vaso, a xícara, os remédios e tantas outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Todas essas coisas não têm vida e são construídas pelo homem. Então, nós vimos que os elementos não vivos, eles podem ser naturais ou construídos pelos animais ou pelo ser humano. Exemplos de elementos naturais são sol, lua, arco-íris, pedra, raio, estrela, água, areia, furacão, fogo, vento. Todas essas coisas são da natureza e não têm vida. Exemplo de coisas construídas agora pelos animais que não têm vida: teia de aranha, colmeia, casinha do João de Barro, ninho de passarinho, a toca do castor. E agora um exemplo de coisas construídas pelos seres humanos que também não têm vida: a bicicleta, roupas, caderno e lápis, carro, skate, casas e milhares de outras coisas, né? Então, agora que você já tá craque, que você já sabe o que é ser vivo e ser não vivo, vamos para a atividade?
Era uma vez uma semente, da coleção Milagres da Natureza. Escrito por Judith Anderson, ilustrado por Mike Gordon e traduzido por Vera Caputo. Vovô gosta muito de plantar. Ele diz que tem dedos verdes e que eu também tenho dedos verdes. Ter dedos verdes significa ter mão boa para plantar. Hoje nós vamos plantar algumas sementes. Primeiro, enfiamos as sementes no solo, mas não tão fundo. Vovô diz que as sementes precisam de 3 coisas para germinar. Precisam de água, calor e luz. Quando a semente recebe calor e água, começa a soltar pequenas raízes. Eu perguntei: ainda não brotou? E o vovô respondeu: já brotou sim. As raízes crescem para baixo. Assim, vovô? Isso mesmo. Em seguida, um broto desponta da semente e ele cresce para cima. Quando encontra a luz do sol, começa a soltar folhas. Veja como é forte e bonito. Oh! Vovô diz que as plantas são como nós, precisam de alimento para crescer. Nós nos alimentamos durante as refeições. As plantas retiram seu alimento da água, da luz e do ar. As raízes crescem e se espalham sob o solo. Acima do solo, a planta continua crescendo mais e mais. Que linda! Quando a planta já está grande, aparecem os botões. São os botões que se transformam em flores. Que flor cheirosa! Uau! Há flores de muitos formatos e cores. Algumas têm um perfume adocicado. Vovô diz que as suas flores são belas e perfumadas e que ele será o vencedor do concurso de flores da cidade. Mas eu acho que os insetos também notam o seu perfume. Essa é a minha favorita. As flores têm pólen. Quando um inseto pousa na flor, o pólen gruda no corpo dele. E quando o inseto voa para outra flor, leva o pólen com ele. Ah, estou cheia de pó. Não é pó, é pólen. A flor troca o pólen com outra flor. Então, a flor morre e deixa novas sementes. Nozes e avelã são sementes. Castanhas da Índia também são sementes. Ui! Para que as sementes se tornem flores, elas precisam encontrar seu lugar no solo. Em geral, elas são levadas pelo vento. Uau! Às vezes, recebe a ajuda de um pássaro. Ei, ei, traga isso de volta! Às vezes, de um esquilo. E outras vezes, quem as ajuda é o vovô.